Imagine Deus mandar um homem casar com uma prostituta. Isso não é um pecado? Não é um absurdo? Por que o Criador do universo daria uma ordem tão chocante? Se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque hoje você vai descobrir o segredo por trás do casamento mais escandaloso da Bíblia, uma história que vai revolucionar sua visão sobre amor, perdão e o coração de Deus por você. Por trás dessa ordem aparentemente cruel, existe uma mensagem tão profunda que muitos pregadores não ousam explicar. Oseias não era um homem qualquer. Ele era um profeta escolhido por Deus, um homem de fé inabalável. Mas, de repente, o Senhor lhe dá uma missão que desafia toda a lógica humana. Vá e case-se com uma mulher infiel, uma prostituta. Oséias 1:2. Por quê? Porque Deus estava prestes a revelar ao mundo uma verdade que até hoje emociona milhões. Um mistério que envolve traição, sofrimento e um final que vai te deixar de lágrimas nos olhos. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente significava prostituição espiritual no tempo de Oséias e como isso se repete hoje em nossas vidas. A lição oculta que Deus queria ensinar através desse casamento polêmico e por que isso muda tudo. O momento em que Oséias quase desistiu de Gomer, mas Deus o mandou voltar. A cena mais emocionante da história. Não perca nenhum detalhe. Isso não é só mais uma história bíblica, é uma mensagem direta para a sua vida. Deixe seu like se você quer entender o amor incondicional de Deus. Comente, eu quero entender. Vamos responder suas dúvidas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Agora, vamos mergulhar no contexto histórico que torna essa história ainda mais surpreendente. O casamento de Oséias não foi apenas um drama pessoal. Foi um retrato vivo e chocante de uma nação inteira traindo seu Deus. Para compreendermos plenamente por que o Senhor deu uma ordem tão radical ao profeta, precisamos mergulhar no período histórico em que essa história se desenrola. Estamos falando de um tempo em que Israel, o Reino do Norte, vivia sob o reinado de Jeroboão II, uma era de aparente prosperidade que escondia uma profunda decadência espiritual. Era um momento paradoxal na história do povo de Deus. Externamente, a nação experimentava riqueza e estabilidade política. As conquistas militares haviam expandido suas fronteiras e o comércio florescia. Mas essa prosperidade material veio acompanhada de uma terrível erosão moral e espiritual. Enquanto as cidades cresciam e os celeiros se enchiam, o coração do povo se afastava cada vez mais de Yahvé. A situação era tão grave que a adoração ao verdadeiro Deus havia sido quase completamente substituída pelo culto a Baal, o deus cananeu da fertilidade. O povo, em sua cegueira espiritual, atribuía a esse ídolo as bênçãos que, na realidade, vinham exclusivamente do Senhor. Nos templos pagãos, os rituais de adoração incluíam práticas deploráveis. Prostituição, sagrada, tanto masculina quanto feminina, era parte integrante do culto. Homens e mulheres se vendiam literalmente como parte de sua devoção, acreditando que esses atos imorais trariam prosperidade às suas colheitas e rebanhos. Mas a corrupção não parava nos altares pagãos. Ela se infiltrava em todos os aspectos da sociedade israelita. Os tribunais, que deveriam ser lugares de justiça, estavam podres. Juízes aceitavam subornos descaradamente, condenando inocentes e absolvendo culpados por algumas moedas. Os pobres eram oprimidos sem piedade, enquanto os ricos acumulavam cada vez mais riquezas através de meios ilícitos. A lei de Deus havia sido esquecida, substituída pela lei do mais forte e do mais esperto. Foi nesse contexto de decadência generalizada que Deus revelou a Oséias uma verdade perturbadora. Toda essa situação era, aos seus olhos, como um grande adultério espiritual. A relação entre Yahvé e Israel sempre foi retratada nas Escrituras como um casamento. Desde os dias do Êxodo, quando Deus libertou seu povo do Egito e fez uma aliança com ele no Sinai, essa imagem do compromisso matrimonial era usada para descrever o vínculo sagrado entre o Criador e sua criação. Mas agora, Israel havia quebrado esse pacto de maneira flagrante.
como uma esposa infiel que abandona o marido que a ama para se entregar a amantes. O povo de Deus havia trocado seu amor e fidelidade por ídolos mudos e impotentes. O pior de tudo é que eles nem sequer percebiam a gravidade de sua traição. Achavam que poderiam manter um pé no culto a Yahweh e outro na adoração a Baal, como se o Deus verdadeiro pudesse ser colocado no mesmo nível de deuses falsos. Foi para ilustrar dramaticamente essa realidade que Deus deu a Oséias uma ordem que deve ter soado como um golpe no coração do profeta. Vá, tome para si uma mulher de prostituições e filhos de prostituição. Essa instrução chocante não era apenas simbólica. Oséias realmente deveria se casar com uma prostituta e ter filhos com ela. Cada aspecto desse relacionamento conturbado serviria como uma lição viva para a nação rebelde. Os nomes que Deus ordenou que fossem dados aos filhos de Oséias eram em si mesmos mensagens proféticas. Jezreel, o primeiro filho, cujo nome significa Deus espalhará, era um aviso do julgamento iminente. Lo-Ruhamá, a filha, cujo nome terrível significa não amada, indicava que a misericórdia de Deus tinha limites. E Lo-Ami, o terceiro filho, cujo nome significa não meu povo, era a declaração mais dolorosa de todas. Israel estava prestes a experimentar o que significava ser rejeitado por aquele que um dia o chamara de sua propriedade peculiar. O paralelo com nossos dias é perturbadoramente claro. Quando priorizamos qualquer coisa acima de nosso relacionamento com Deus, seja dinheiro, prazer, poder ou reconhecimento, estamos cometendo o mesmo tipo de adultério espiritual que Israel cometeu. Quando buscamos satisfação em fontes que, não o Senhor, estamos, na linguagem bíblica, nos prostituindo espiritualmente. A história de Oséias nos confronta com perguntas incômodas. Com que frequência trocamos a verdadeira adoração por substitutos baratos? Quantas vezes atribuímos nossas bênçãos à sorte, ao nosso próprio esforço ou a outras fontes, esquecendo-nos de que tudo vem das mãos de Deus? Antes de destruir a nação rebelde, Deus deu a Israel uma última chance através da vida dramática de Oséias. Cada ato do profeta, desde seu casamento incomum até os nomes proféticos de seus filhos, era um sermão visível, uma tentativa final de despertar o povo para seu estado espiritual deplorável. Tragicamente, Israel não ouviu. O resultado foi o cativeiro assírio em 722 a.C., quando a nação foi levada para o exílio e deixou de existir como entidade política independente. A lição é clara. O pecado, especialmente quando institucionalizado e não confessado, traz consequências devastadoras. Mas mesmo nesse julgamento, havia uma mensagem de esperança. Como veremos adiante nesta história, o amor de Deus por seu povo é mais forte do que sua infidelidade. Ainda que discipline, ele nunca abandona completamente aqueles que são seus. Essa é a mensagem transformadora que emerge das cinzas do julgamento. Uma mensagem que ressoa tão fortemente hoje quanto nos dias de Oséias. A ordem que Deus deu a Oséias ecoa através dos séculos como um dos mandamentos mais perturbadores e profundamente simbólicos de toda a Escritura. Vá, tome para si uma mulher de prostituições, disse o Senhor ao profeta. Mas por quê? O que levou o Deus Santo e Perfeito a instruir seu servo a se unir a uma prostituta? A resposta está nas entranhas do coração divino, que buscava uma forma visceral de comunicar ao seu povo a gravidade de sua apostasia. Imagine a cena. Oséias, um homem de profunda integridade espiritual, recebe essa revelação chocante. Ele sabia que o matrimônio era sagrado para Deus, uma instituição estabelecida desde o Éden. Como então conciliar essa verdade com a ordem aparentemente contraditória que acabara de receber? Aqui descobrimos o primeiro nível de significado. Deus estava prestes a usar a vida do profeta como um quadro vivo, uma parábola encarnada que falaria mais alto que qualquer sermão. A profundidade dessa ordem se revela quando entendemos que não se tratava apenas de um casamento, mas de uma representação teatral divina. Cada ato de infidelidade que Gomer cometesse, cada lágrima que Oséias derramasse,
Cada momento de dor e rejeição seria um espelho preciso do que o próprio Deus experimentava em seu relacionamento com Israel. O profeta não seria apenas um mensageiro, mas um participante ativo no drama da redenção. Por que uma prostituta especificamente? Porque a idolatria de Israel não era um mero erro teológico. Era um ato de traição conjugal de proporções cósmicas. Quando o povo oferecia sacrifícios a Baal nos altos, quando buscavam alianças com nações pagãs, em vez de confiar em Yahweh, quando atribuíam suas bênçãos aos ídolos, estavam cometendo adultério espiritual na forma mais visceral possível. Gomer seria a personificação viva dessa realidade. O casamento de Oséias também revela uma verdade surpreendente sobre a natureza do chamado profético. Deus não queria que seu mensageiro apenas falasse sobre o pecado. Ele queria que Oséias o experimentasse em primeira mão. O profeta sentiria na pele a angústia de ser traído, a humilhação pública, a dor de amar alguém que constantemente o rejeitava. Só então ele poderia transmitir autenticamente a mensagem divina. Há uma ironia divina nessa narrativa. Enquanto os sacerdotes de Baal praticavam prostituição ritual em seus templos, acreditando que isso agradava seus deuses, Oséias era chamado a um tipo radicalmente diferente de prostituição sagrada, um casamento que exporia a falsidade de todo o sistema idolátrico. Sua vida se tornaria um protesto vivo contra a religião superficial e corrupta de seu tempo, mas a ordem divina continha uma dimensão ainda mais profunda. Ao instruir Oséias a se casar com Gomer e depois a redimi-la quando ela caísse novamente no pecado, Deus estava revelando antecipadamente o Evangelho. Oséias prefigurava Cristo, que viria séculos depois para desposar uma humanidade caída e infiel. Gomer representava a Igreja, que mesmo após ser resgatada, continua a lutar contra a tentação de retornar às suas velhas maneiras. A obediência de Oséias nesse ponto é notável. Ele não debateu com Deus, não tentou negociar termos mais aceitáveis. Sua submissão imediata demonstra uma compreensão profunda de que os caminhos de Deus, mesmo quando incompreensíveis, são sempre perfeitos. Essa obediência incondicional seria testada repetidamente à medida que o drama de seu casamento se desenrolava. O significado dos nomes dos filhos de Oséias adiciona camadas adicionais à mensagem divina. Jezreel, Deus espalhará, não era apenas uma referência ao vale onde Jeú havia executado o julgamento divino anos antes, mas uma profecia do exílio que viria. Lo-Ruama, não amada, e Lo-Ami, não meu povo. Eram declarações chocantes do rompimento temporário da aliança. Cada vez que Oséias chamava seus filhos, ele estava pregando um sermão involuntário sobre as consequências do pecado. Essa ordem divina nos confronta com perguntas perturbadoras. Até que ponto estamos dispostos a obedecer a Deus quando seus caminhos desafiam nossa lógica? Como reagimos quando Ele nos chama para situações que podem nos trazer dor ou desonra aos olhos do mundo? A história de Oséias nos lembra que o discipulado genuíno muitas vezes exige um preço que preferiríamos não pagar. Por trás dessa ordem aparentemente dura, no entanto, pulsava o coração amoroso de Deus. Ele não estava sendo cruel com Oséias, estava usando a vida do profeta para criar a mais poderosa ilustração possível de seu amor obstinado por um povo infiel. O mesmo Deus que ordenou o casamento também prometeu que depois do julgamento viria a restauração. Chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo, e chamarei amada, aquela que não era amada. Os 2:23. Nesse sentido, a ordem dada a Oséias foi um ato de graça extraordinária. Através do sofrimento de um homem, Deus estava preparando o caminho para revelar a profundidade de seu amor redentor. Um amor que encontraria sua expressão suprema na cruz do Calvário séculos depois. Oséias foi chamado a viver antecipadamente o evangelho que nós hoje temos o privilégio de proclamar. A história de Oséias e Gomer se desenrola como um drama divino-humano de proporções épicas, onde cada ato revela camadas mais profundas do coração divino. O casamento começou sob o peso de uma ordem celestial,
mas rapidamente mergulhou nas águas turbulentas da infidelidade humana. Gomer, a esposa que Oséias levou para casa, não abandonou seus caminhos anteriores tão facilmente quanto talvez o profeta esperasse. Sua história se torna um espelho dolorosamente preciso da relação entre Deus e Israel. Os primeiros dias do casamento podem ter trazido uma frágil esperança. Talvez Oséias acalentasse o pensamento de que seu amor redentor seria suficiente para transformar Gomer. Ele a cobriu com seu manto, deu-lhe seu nome e uma posição honrosa como esposa de um profeta. Mas o coração de Gomer ainda estava dividido. A atração pelos amantes antigos, pelo comércio de seu corpo, pelo brilho enganoso da vida que deixara para trás, provou ser mais forte do que sua gratidão pela redenção que recebera. A traição veio como um golpe no peito de Oséias. Gomer começou a sair à noite, retornando ao seu antigo ofício. As moedas que ganhava, que deveriam ser usadas para sustentar sua família, eram gastas em seus próprios prazeres. O profeta, que falava em nome do Deus vivo, agora via sua própria casa se tornar um microcosmo do drama cósmico da infidelidade espiritual. Cada vez que Gomer saía, era como se Israel inteiro estivesse abandonando Yahweh mais uma vez. A dor de Oséias era palpável. Ele podia sentir o peso do olhar de seus vizinhos, o sussurro por trás das portas fechadas. Lá vai o profeta, cuja esposa se vende por algumas moedas. A humilhação era constante, mas maior ainda era a angústia de amar alguém que continuamente rejeitava esse amor. Nas noites em que Gomer não voltava, Oséias ficava acordado, imaginando onde ela estava, com quem estava, se algum dia voltaria. Seu coração se dividia entre a justa indignação e um amor que se recusava a desistir. Os filhos do casal tornaram-se testemunhas involuntárias desse drama familiar. Jezreel, Lo-ruama e Lo-ami cresceram em uma casa onde o amor e a rejeição, a fidelidade e a traição, a esperança e o desespero coexistiam em tensão constante. Cada vez que Oséias chamava seus filhos pelos nomes que Deus ordenara, ele era lembrado do propósito maior por trás de seu sofrimento. Esses nomes eram profecias vivas para a nação. O clímax do drama ocorreu quando Gomer, afundando cada vez mais em seu estilo de vida pecaminoso, acabou sendo vendida como escrava. A mulher que tinha sido resgatada da prostituição agora encontrava-se em uma situação ainda pior, presa nas consequências de suas próprias escolhas, sem liberdade para voltar atrás. Foi nesse momento de completo desespero que Deus falou novamente a Oséias: vá outra vez, ame uma mulher amante de outro, adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas. A ordem era chocante em sua graça radical. Oséias não apenas deveria receber Gomer de volta, mas deveria pagar por ela, comprar de volta sua própria esposa. O preço foi simbólico: 15 peças de prata e cerca de 200 litros de cevada. Era o preço de um escravo, uma quantia humilhante que refletia o valor que outros atribuíam a Gomer. Mas para Oséias, ela valia infinitamente mais. A cena da redenção é uma das mais comoventes das Escrituras. Oséias encontra Gomer no mercado de escravos, suja, desesperada, completamente quebrada. Ele poderia tê-la deixado ali para sofrer as consequências de suas escolhas. Em vez disso, ele paga o preço, a toma pela mão e a leva para casa. Mas agora há condições. Um período de disciplina, de separação dos prazeres antigos, um tempo para redescobrir o que significa ser amada de verdade. Esse ato de redenção pessoal prefigura de maneira impressionante o que Cristo faria pela humanidade séculos depois. Como Oséias, Jesus pagou o preço para resgatar sua noiva infiel, não com prata ou ouro, mas com seu próprio sangue. A disciplina que Oséias impôs a Gomer ecoa a santificação pela qual a Igreja passa, sendo purificada para o encontro final com seu Redentor. O drama de Oséias e Gomer nos confronta com verdades profundas sobre o amor divino. Ele não é um sentimento superficial que ignora o pecado, mas um compromisso profundo que persiste apesar do pecado. O amor de Oséias por Gomer não a isentou das consequências de suas ações, mas garantiu que essas consequências não teriam a palavra final.
Nessa história, vemos refletida a condição de todo ser humano. Como Gomer, fomos criados para um relacionamento sagrado, mas nos vendemos a amantes indignos, o poder, o prazer, o dinheiro, a fama. Como Gomer, descobrimos que esses amantes nos escravizam e nos deixam vazios. E como Gomer, temos um Redentor que está disposto a pagar o preço para nos trazer de volta. A restauração de Gomer não foi instantânea. Oseias a levou para casa, mas estabeleceu um período de separação, não como punição, mas como cura. Da mesma forma, nossa redenção em Cristo é tanto instantânea quanto progressiva. Em um momento somos perdoados, mas levamos uma vida inteira para aprender a viver como pessoas verdadeiramente amadas e libertas. O final da história de Oseias e Gomer não é registrado nas Escrituras, mas a mensagem profética que emerge de seu relacionamento aponta para uma reconciliação completa. Da mesma forma, a história da redenção humana ainda está sendo escrita, mas sabemos como terminará, com a noiva de Cristo, purificada e gloriosa, finalmente unida a seu Redentor em um casamento que nunca será manchado pela infidelidade. O casamento de Oseias transcende em muito uma simples narrativa histórica. Ele se ergue como um monumento profético, uma janela celestial que revela a natureza essencial do relacionamento entre Deus e a humanidade. Cada detalhe dessa história dolorosamente bela foi cuidadosamente arquitetado pelo divino dramaturgo para comunicar verdades eternas sobre seu caráter e seus propósitos redentores. No cerne dessa mensagem profética está a revelação revolucionária de que o amor de Deus não é condicional como o amor humano. Enquanto nós amamos com base no merecimento, na reciprocidade ou na conveniência, Yahvé ama com um amor obstinado, irracional em sua persistência, que desafia toda a lógica terrena. Oseias, ao continuar a amar Gomer apesar de suas repetidas infidelidades, tornou-se um ícone vivo desse amor divino que se recusa a desistir de seu objeto, não importa quão profundamente ele tenha caído. A profundidade dessa mensagem se revela quando contrastamos Oseias com outros profetas. Enquanto Isaías falava de juízo com brasas do altar, Jeremias chorava sobre a ruína iminente, e Ezequiel encenava cerco contra Jerusalém. Oseias foi chamado para algo mais íntimo e pessoal. Ele não apenas anunciaria a mensagem de Deus, mas a encarnaria em sua própria carne, em seu próprio coração partido. Seu sofrimento não era acidental, mas essencial para a mensagem. Cada lágrima que ele derramou por Gomer era um reflexo das lágrimas divinas derramadas por Israel. O simbolismo profético se aprofunda ainda mais quando examinamos os nomes dos filhos de Oseias. Jezreel, inicialmente um nome de julgamento, se transforma em promessa de restauração. Os 1 e 11. Lo-Ruama, não amada, torna-se Ruama, amada. Os 2.1. Lo-Ami, não meu povo, se transforma em Ami, meu povo. Essa transformação onomástica revela o coração do Evangelho antes do Evangelho, a graça que supera o juízo, o amor que vence a rejeição. A mensagem de Oseias alcança seu clímax profético no capítulo 11, onde Deus declara: Como poderia eu desistir de você, ó Efraim? Como poderia entregá-lo, ó Israel? Meu coração está comovido dentro de mim. Toda a minha compaixão se acendeu. Os 11 e 8. Aqui, a linguagem muda de marido e esposa para pai e filho, mostrando que o amor de Deus é multidimensional, ao mesmo tempo conjugal e paternal, íntimo e geracional. Esse aspecto profético encontra eco impressionante no Novo Testamento, onde Cristo é apresentado como o noivo que dá sua vida pela noiva, F5, 25, 27. A igreja, como Gomer, é uma noiva infiel resgatada pelo sangue do noivo. A diferença crucial é que enquanto Oseias resgatou Gomer com prata e cevada, Cristo resgatou sua noiva com seu próprio sangue. Oseias prefigurava o que Cristo realizaria, de maneira plena e definitiva. O livro de Oseias também profetiza a vinda do Messias de maneiras surpreendentes. Quando Deus promete curar sua infidelidade e amá-los de graça, os 14:4, está apontando para a nova aliança que seria estabelecida pelo sacrifício de Jesus.
a promessa de desposar Israel para sempre em justiça e retidão, em amor e compaixão. Os 2 de 19 encontra seu cumprimento final na Igreja Gloriosa apresentada em Apocalipse 21. O significado profético de Oséias se estende até nossos dias. Em um mundo onde relacionamentos são descartáveis e o amor é frequentemente condicional e interesseiro, a história de Oséias e Gomer proclama uma realidade alternativa, um amor que persiste, que redime, que transforma. Cada casamento cristão é chamado a refletir esse mistério profético, sendo um sinal visível do amor invisível de Cristo por sua igreja. A mensagem final do simbolismo profético em Oséias é que o amor de Deus é a última palavra. Mesmo quando seu povo o abandona, ele não abandona seu povo. Mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel. 2 Timóteo 2, 13. Oséias nos mostra que o coração de Deus não é movido primariamente por ira contra o pecado, mas por amor ao pecador, uma verdade que encontraria sua expressão definitiva na cruz do Calvário. Essa mensagem profética continua a ressoar através dos séculos, convidando todos os que se sentiram indignos de amor, todos os que se venderam a amantes indignos, todos os que experimentaram o fundo do poço da infidelidade espiritual. Há um Deus que os ama com amor eterno, que está disposto a pagar o preço de seu resgate e que os chama não para uma relação de servidão, mas para um casamento eterno de amor e fidelidade. A história de Oséias e Gomer não é um mero relato histórico ou uma alegoria distante. É um espelho divinamente colocado diante de nossas vidas, revelando verdades profundas sobre nossa própria condição espiritual e o amor radical de Deus por nós. Quando olhamos para Gomer, vendo sua infidelidade repetida e sua queda progressiva, estamos, na verdade, contemplando um retrato preciso da alma humana em sua rebelião contra o Criador. E quando observamos Oséias, em sua busca obstinada pela esposa perdida, mesmo quando ela não merecia ser buscada, vislumbramos o coração do pai que nunca desiste de seus filhos. Em nosso mundo contemporâneo, a prostituição espiritual assume formas sofisticadas e culturalmente aceitáveis. Quantos de nós trocamos a adoração exclusiva a Deus pela devoção ao sucesso profissional, pela obsessão com a imagem pessoal, pela busca desenfreada de prazeres efêmeros? Nossos amantes modernos podem não se chamar Baal ou Azerá, mas são igualmente capazes de nos afastar do primeiro amor. O smartphone em nossas mãos, as contas bancárias que perseguimos, as aprovações que almejamos nas redes sociais, todos podem se tornar ídolos sutis que demandam nossa lealdade e nos afastam do culto verdadeiro. A mensagem de Oséias nos confronta com perguntas incômodas. Para onde corremos quando a vida aperta? Em que ou em quem buscamos consolo, identidade e propósito? Quais são os templos onde sacrificamos nosso tempo, energia e recursos? As respostas honestas a essas perguntas podem revelar os ídolos contemporâneos que ocupam o lugar que pertence somente a Deus. Mas a aplicação prática mais transformadora desta história está na compreensão de que não importa quão longe tenhamos nos afastado, não importa quais amantes tenhamos perseguido, não importa quão profundamente tenhamos nos sujado nas vielas do pecado, há um Deus que nos persegue com amor obstinado. O mesmo Oséias que denunciou o pecado é aquele que correu atrás da pecadora. Essa é a mensagem revolucionária do Evangelho antes do Evangelho. A graça precede o arrependimento, o amor antecede a obediência. Na vida prática, isso significa que podemos parar de correr. Podemos deixar de tentar nos justificar, de tentar nos tornar dignos de amor. Gomer não podia se redimir, não podia pagar por sua liberdade. Ela precisou ser comprada de volta. Essa é a nossa condição também. A mensagem libertadora é que já fomos comprados, e o preço foi pago na cruz do Calvário. Nossa dívida foi quitada não com prata ou ouro, mas com sangue precioso. O período de disciplina que Oséias impôs a Gomer após trazê-la de volta também tem profundas implicações para a nossa vida espiritual. Muitas vezes, após experimentarmos o perdão de Deus, esperamos uma restauração imediata e completa.
Mas a história nos mostra que a redenção é tanto instantânea quanto progressiva. Há um processo de cura, de reaprendizado, de reeducação dos desejos. Como Gomer, precisamos aprender novamente o que significa ser verdadeiramente amados, para não voltarmos aos velhos padrões de busca por amor em lugares errados. Na prática diária, isso se traduz em disciplina espiritual, não como meio de salvação, mas como expressão de uma salvação já recebida. Leitura bíblica consistente, oração, comunhão com outros crentes, serviço. Todas essas são formas de nos mantermos no caminho da fidelidade, de permitir que Deus refaça nossos hábitos e recalibre nossos desejos. Outra aplicação poderosa está na maneira como tratamos os Gomers em nossas vidas, aqueles que continuamente falham, que parecem incapazes de se libertar de ciclos destrutivos. A história de Oséias nos desafia a amar como Deus ama, não com um amor ingênuo que ignora o pecado, mas com um amor redentor que persiste apesar do pecado. Seja um cônjuge infiel, um filho rebelde, um amigo que continua a fazer más escolhas, somos chamados a refletir o amor obstinado de Oséias, que é, em última análise, um reflexo do amor de Deus por nós. Finalmente, a história nos convida a examinar nossas motivações mais profundas. Por que servimos a Deus? Por medo do inferno? Por desejo do céu? Ou porque fomos cativados por um amor tão profundo que não podemos deixar de responder com devoção? Gomer, após ser resgatada, não foi simplesmente colocada de volta em sua posição anterior. Ela passou por um processo que visava transformar seu coração. Da mesma forma, Deus não está interessado em simples obediência externa, mas em um relacionamento de amor genuíno e transformador. A lição mais prática de todas talvez seja esta: você é mais amado do que jamais ousou acreditar, não por causa de quem você é ou do que fez, mas por causa de quem Deus é. O mesmo amor que moveu Oséias a buscar Gomer moveu Cristo a vir ao mundo para nos buscar e salvar. E esse amor está disponível para você agora. Não importa onde você esteja em sua jornada espiritual. A única pergunta que resta é: você está disposto a ser amado dessa maneira? A se deixar encontrar por esse Deus que corre atrás dos perdidos? A aceitar que nenhum de seus pecados é maior do que seu amor redentor? A história de Oséias e Gomer chega ao seu clímax, não com um final feliz convencional, mas com um convite transformador que ecoa através dos séculos até alcançar nossos corações hoje. Este não é apenas um relato histórico ou uma alegoria interessante. É um espelho divinamente colocado diante de nossas almas, revelando verdades eternas sobre quem Deus é e quem somos nós em relação a Ele. O chamado final que emerge desta narrativa é triplo: um chamado ao reconhecimento, ao arrependimento e à resposta amorosa. Primeiro, somos convidados a nos reconhecermos em Gomer, não como espectadores distantes, mas como participantes ativos desta história de amor divino. Quantas vezes nos prostituímos espiritualmente, trocando a glória do Deus imortal por ídolos contemporâneos? Quantas vezes atribuímos a outros amantes, seja o sucesso, os relacionamentos, as posses ou o prazer, o que somente Deus pode nos dar? O primeiro passo é esta honestidade radical diante do espelho da palavra. Mas o texto não termina nesta constatação dolorosa. O mesmo profeta que expôs o pecado de Israel proclama as palavras mais ternas de toda a Escritura: Eu os curarei da sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração. Os 14:4. Este é o segundo chamado, um chamado ao arrependimento que não está fundamentado em nosso mérito, mas em seu amor. Note que Deus não diz: se vocês mudarem, eu os amarei, mas eu os amarei e os curarei. A iniciativa é sempre dele. Nosso papel é simplesmente nos deixarmos amar. O terceiro chamado é uma convocação à resposta. Oséias 14 conclui com uma metáfora belíssima: serei como o orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio e aprofundará suas raízes como o cedro do Líbano. 25. O orvalho não exige esforço da planta, ele simplesmente vem. Assim é a graça de Deus. Mas observe o resultado: florescimento, crescimento, profundidade.
Quando nos colocamos no caminho desta graça, começamos a produzir frutos que jamais poderíamos gerar por nossos próprios esforços. A mensagem final de Oséias é que o amor de Deus é a realidade mais poderosa do universo. Mais forte que nosso pecado, mais persistente que nossa rebeldia, mais duradouro que nossas falhas. Este amor não nos deixa como nos encontrou. Ele nos transforma de meras prostitutas espirituais em noivas gloriosas, de adoradores de ídolos em filhos amados, de pecadores perdidos em santos redimidos. Mas como responder a este chamado na prática? Primeiro, abandonando nossos amantes espirituais, tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus. Segundo, aceitando que não podemos nos redimir, precisamos ser comprados por aquele que já pagou o preço. Terceiro, entrando no processo de cura que Deus oferece, um caminho de disciplina amorosa que nos leva à maturidade. A história não termina com Gomer nem com Israel, termina com você. O mesmo Deus que ordenou a Oséias que amasse a indignas está hoje estendendo suas mãos para você. O convite está feito. Você aceitará este amor que tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? Você permitirá que ele escreva sua história não como uma tragédia de infidelidade, mas como um épico de redenção? Oséias começou seu ministério anunciando juízo, mas termina proclamando restauração. Esta é a mensagem final para você hoje. Não importa o que você fez, não importa onde você esteve. Há um Deus cujo amor é mais forte que seu pecado, cuja graça é mais profunda que sua culpa, cuja redenção pode alcançá-lo mesmo no fundo do poço. O chamado está feito. A escolha é sua. Uma narrativa escrita há mais de 2.700 anos ainda consegue falar tão profundamente aos nossos corações hoje? Essa não é apenas a história de um profeta e sua esposa infiel. É um retrato vívido do relacionamento entre Deus e cada um de nós. Quantas vezes nós, como Gomer, temos trocado o amor fiel de Deus por amantes indignos? Seja o dinheiro, o prazer, o status ou 1000 outras coisas que colocamos no lugar dele. Mas veja a beleza desta mensagem. Mesmo sabendo de todas as nossas futuras falhas, Deus ainda escolhe nos amar. Ele não nos ama porque somos bons. Ele nos ama porque Ele é bom. Oséias nos mostra um Deus que não espera que nos tornemos dignos para então nos amar, mas que nos ama primeiro para então nos tornar dignos. Essa é a essência do Evangelho que Jesus viria revelar plenamente séculos depois. Se hoje você se identifica com Gomer, sentindo-se distante, envergonhado, preso em ciclos de erro, escute o chamado do Espírito Santo. Deus não está esperando você se consertar para então voltar para Ele. Como Oséias foi ao mercado de escravos buscar Gomer, Cristo já pagou o preço na cruz para te resgatar. Você só precisa parar de correr e se deixar ser encontrado por esse amor. E se você já conhece esse amor, lembre-se, somos chamados a amar como Oséias amou. Em um mundo onde relacionamentos são descartáveis, somos testemunhas de um amor que não desiste, que persiste, que redime. Quem em sua vida precisa ouvir essa mensagem hoje? Antes de finalizar, quero fazer 3 pedidos. Primeiro, deixe seu like se essa mensagem tocou seu coração. Isso ajuda nosso canal a alcançar mais pessoas. Segundo, comente abaixo, Deus me alcançou, ou eu preciso desse amor. Quero orar por você. Terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que está precisando saber que não importa o quão longe tenha ido, o amor de Deus pode alcançá-lo. Se você ainda não é inscrito, clique no botão e junte-se a nós nessa jornada de descobrir as profundezas do amor de Deus revelado nas Escrituras. Temos muitos outros estudos bíblicos impactantes que vão edificar sua vida. Que a história de Oséias e Gomer continue ecoando em seu coração. Lembre-se, você é mais amado do que jamais imaginou. Não por seus méritos, mas pela graça daquele que disse: Eu os atraí com laços de bondade humana e de amor, e lhes dei de comer. Os 11:4. Até o próximo vídeo. Fique na paz desse amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo persevera. Deus te abençoe.